Que a paz de Deus, através do nosso Senhor Jesus, esteja com todos os ouvintes de Bible Responds. Mais uma vez estamos aqui no canal A Bíblia Responde e estamos trazendo uma lição da CPAD que temos por título dessa revista, Até os Confins da Terra. A lição passada trouxemos sobre a lição que fala sobre missão transcultural no Velho Testamento. Vimos o conceito de missões no Velho Testamento e não temos o mesmo conceito que nós temos nos dias atuais. Vemos como eram feitas as missões, como Deus escolheu o povo de Israel. Vimos o exemplo de Elias, vimos o exemplo de Jonas, que foi pregando para pessoas que não eram do povo de Israel, mostrando que Deus sempre esteve preocupado com a salvação de toda a humanidade. E no Novo Testamento, que é a lição de hoje, missões transculturais dentro do Novo Testamento, nós vemos mais claramente aonde Deus envia o seu Filho Jesus Cristo para fazer missão e trazer as boas novas para todos os que estavam perdidos. Lição 4, dia 22 de outubro de 2023, missões transculturais no Novo Testamento. O textuário diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Verdade prática: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário, e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Vendo um pouco sobre o textuário, que é um dos textos mais conhecidos da igreja, se perguntarmos para uma criancinha que é bem instruída, obviamente, pelos seus pais, dentro do caminho do cristianismo, ela vai conseguir falar esse versículo da própria cabeça, de cor, que diz: porque Deus amou o mundo. Aqui nós vemos uma pessoa judia, porque esse livro, como nós todos sabemos, foi escrito pelo apóstolo João. E o apóstolo João era um judeu. E agora nós vemos um judeu que mostra que o Messias não veio simplesmente para os judeus. Porque aqui é o João, movido pelo Espírito Santo, citando, ele diz: porque Deus amou o mundo. Ele agora não está dizendo porque Deus amou os judeus. Agora nós vemos que é o Espírito Santo na vida de João mostrando a missão no coração de Deus para a salvação da humanidade. E trazendo o seu próprio Filho para a salvação de todos, porque ele continua: porque Deus amou o mundo, para que todos. Agora, ele não coloca aqui uma limitação. Ele não coloca uma limitação de povo, ele não coloca uma limitação de língua, ele não coloca uma limitação de cultura, mas ele mostra e diz: para que todos aqueles que nele creem. E nós vemos aqui então que tem o quê? Tem uma condição. É a todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A missão de Deus, como foi mostrada no Velho Testamento, é para a salvação de toda a humanidade. Mas é de todo aquele que crê no unigênito Filho de Deus. E é isso que diz a nossa verdade prática. A natureza missionária de Deus, ou seja, aquilo que está no coração de Deus, pode ser vista quando ele fez do seu próprio Filho, ou quando ele se fez carne, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando agora Deus pega a sua palavra, ou seja, ele pega dele mesmo, e ele se humaniza, ele se faz carne, caminha entre a humanidade, fazendo missão. Ele faz do seu Filho um missionário, e ele não para aí. O missionário, Jesus Cristo, fez uma obra completa. Ele veio, ele pregou o reino de Deus, ele anunciou as boas novas, ele discipulou aqueles a quem vieram até ele e salvou a humanidade. Mas a missão foi concluída de Jesus, sim. Mas Deus, ele fez o seu Filho, e após o seu Filho completar a sua missão, ele deixa uma missão para quem? Para os seguidores de Jesus Cristo. Para a igreja de Jesus Cristo. Agora é o papel da igreja. A igreja agora tem uma missão que não foi concluída pela igreja. Por Jesus, sim, mas pela igreja, não. Quando a igreja começou fazendo essa missão, foi até onde ela podia ir, mas, de novo, completando a missão, pregando as boas novas, discipulando para que esses discípulos agora continuassem também a pregar e fazer mais discípulos.
E assim será até a volta de Cristo. Por quê? Para que todos possam ouvir essas boas novas. Mas a salvação é para aqueles que o aceitaram. Indo para a nossa leitura bíblica, em classe está registrado no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 ao versículo 2, e depois Lucas, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 20. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e aos olhos de todos na sinagoga estavam tristes. Nós vemos duas passagens aqui na nossa leitura bíblica. Um que está registrado no livro de Isaías, capítulo 61, agora onde o Espírito do Senhor desce sobre Isaías e traz uma profecia sobre a missão do Messias. Não era aqui o profeta falando de si mesmo, porque essa missão era específica para o ungido do Senhor, para o servo do Senhor, que era o Messias. Agora, em Lucas capítulo 4, nós vemos Jesus chegando até a sinagoga. E Jesus, que é o dono da palavra, Jesus que é a própria palavra, agora ele vem, ele pega o livro, ele abre em Isaías, exatamente aonde ele queria. Aquilo não foi coincidência, ele não simplesmente abriu o livro e veio parar em Isaías. Jesus sabia o que estava fazendo. Agora Jesus vem, ele abre direto onde ele queria. Ele lê essa passagem profetizada há séculos atrás pelo profeta Isaías. Mais de 400 anos atrás, o profeta Isaías profetizou essa palavra. E agora Jesus vem, ele lê aquela profecia, ele fecha o livro e ele se assenta. Todos na sinagoga olhando agora para Jesus, esperando o que ele tinha para falar. E agora Jesus disse: hoje se cumpriu aos vossos olhos essa profecia. Ou seja, a missão de Deus está cumprida na minha vida. Porque é para isso que eu vim. Eu vim para dar visão aos cegos. Eu vim para abrir as prisões daqueles que estão presos, encarcerados. E isso aqui é espiritual. Nós estamos falando de uma coisa espiritual. Aqueles que estão cegos, porque estão cegos para o pecado, não conseguem ver. Aqueles que estão presos pelo pecado, não conseguem escapar. Mas eu vim para mostrar para eles, e não somente mostrar, mas também libertá-los. Porque a lei não podia fazer isso. A lei só podia mostrar, não podia libertar do pecado. Mas agora, Jesus vem com uma missão específica: libertar o pecador. Essa é a missão de Deus, agora se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo. E seguindo para a nossa introdução, diz assim: no Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Pelo fato de ter sido o enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Por isso podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim, onde os evangelhos, o livro dos Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. A palavra-chave é Novo Testamento. E como nós vimos a palavra-chave da lição passada, falando sobre Velho Testamento, Velha Aliança. Agora nós temos uma nova aliança. E se é uma nova aliança, logo a velha, ela foi substituída pela nova. No Novo Testamento agora, falando sobre missão transcultural, nós vemos Jesus, enviado de Deus. Deus se fazendo homem, trazendo uma missão transcultural. Uma missão de salvação para toda a humanidade. O plano que Deus tinha quando a humanidade caiu
era de trazer o homem de volta a si. E isso é uma missão. A missão de Deus agora é trazer o homem de volta a si. Ter um contato direto com todos aqueles que caíram. E agora Jesus vem fazendo uma missão. E ao discipular, ele chama os discípulos e diz: vinde, eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, a minha missão estou passando para vocês. Vocês agora vai trazer pessoas para o evangelho do reino. É isso a missão de vocês. A missão de Deus é até que todos possam ouvir do evangelho, é até que todos possam ouvir das boas novas, dessa salvação. E no Novo Testamento inteiro, nós vemos essa obra missionária, esse trabalho missionário, começando pelos evangelhos, onde nós vemos o próprio Jesus fazendo missão. Depois, nós vamos para o livro de Atos, onde nós vemos os apóstolos continuando a missão de Cristo, agora como igreja. Nós vemos nas cartas, tanto as cartas paulinas quanto as epístolas gerais, o trabalho missionário sendo feito. E nós vemos terminando em Apocalipse, aonde nós vamos ver o fim do trabalho missionário. É isso que nós trazemos nessa lição. No tópico 1, vemos o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Assim como na lição passada, nós vimos o Deus missionário revelado no Velho Testamento, nós começamos esse primeiro tópico falando sobre agora esse Deus missionário revelado no Novo Testamento. O subtópico 1 diz: a Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada de Gênesis ao Apocalipse é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. No Antigo Testamento, Israel foi um instrumento dado por ele para alcançar o objetivo divino, mas Israel não o alcançou. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito, mostrando ao mundo o seu grande e sublime amor. Como nós vemos na lição passada, onde nós vimos o papel, qual era o real papel de Israel? Era mostrar ao mundo esse Deus, que tinha uma missão. Revelar-se a toda a humanidade para que agora a humanidade pudesse se voltar a Deus. Mas Israel não cumpriu a sua missão. Assim, com o passar desse tempo todo, que Israel não conseguiu cumprir aquilo que estava planejado por Deus, agora Deus envia Jesus Cristo. Deus envia Jesus Cristo com essa missão. E a missão de Deus, do próprio Deus agora em Jesus, era não somente anunciar o Evangelho, como também colocar agora os seus discípulos para continuar sua missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O próprio Jesus disse: o Pai me enviou para fazer essa missão, e agora eu estou vos enviando. O Deus missionário revelado no Novo Testamento. Cumprir o propósito divino. E qual é o propósito divino? A salvação da humanidade. Por quê? Pelo amor que Deus sempre teve por todo mundo. Como nós vimos na leitura do nosso texto áureo, porque Deus amou o mundo. O amor de Deus, esse sublime amor de Deus é revelado agora através do sacrifício de Jesus Cristo. A missão de Deus, pelo seu sublime amor, de revelar-se a todo mundo, de revelar-se a toda a humanidade. Olha, vocês estão perdidos e sem mim vocês não conseguem ser salvos. Vocês estão cegos, vocês estão presos e sem mim vocês não conseguem ver. Sem mim vocês não conseguem ser livres. O propósito de Deus sempre foi, pelo seu amor, a salvação de todos aqueles que nele creem. E qual é a perspectiva missionária do Novo Testamento? Diz aqui, no subtópico 2, o ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Para isso que o nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se assim um missionário por excelência. Não por acaso, o missionário escocês David Livingstone disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Deus tinha esse único filho, ou unigênito, Filho de Deus, e fez dele um missionário. Agora, a perspectiva do Novo Testamento é essa: mostrar que Deus, ele tem uma preocupação com toda a humanidade acima de qualquer pessoa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Deus tem um chamado para cada um de nós.
E esse chamado é continuar a missão que ele tem, levar o evangelho. Paulo, ele disse assim: a mim foi imposta uma obrigação, e ai de mim se eu não anunciar. Todos os crentes têm essa obrigação, porque nós somos a igreja de Cristo. Nós somos chamados pelo próprio Senhor Jesus. Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E a preocupação de Deus com toda a humanidade vai além de uma só pessoa. Por quê? Se Deus, ele nos envia para fazer a sua missão, e se nós não queremos ir, pela preocupação de Deus com toda a humanidade, ele envia outro. Quando Deus chamou, escolheu o povo de Israel para fazer a missão que ele tinha, que era mostrar ao mundo o amor de Deus, Israel não cumpriu. E o que Deus fez? Deus enviou o seu filho para agora discipular a sua igreja para fazer essa missão. Ou seja, se todo o povo de Israel não quis cumprir o propósito de Deus, Deus não parou com o povo de Israel. Não é agora por causa do povo de Israel que Deus vai deixar de continuar a sua missão. E se Deus, por uma nação inteira, ele continuou seu propósito, mesmo contra a rejeição de Israel em fazer essa missão, imagina agora para uma só pessoa. Isso mostra tão claro que se Deus nos escolher, e se nós não quisermos fazer a missão de Deus, ele não vai parar a sua missão. Deus tem um propósito. Deus tem um plano. E ele vai com seu plano até o fim, independente de um indivíduo. Porque a missão de Deus é a salvação de todos. Mas todos aqueles que nele creem. Essa é a perspectiva do Novo Testamento. A igreja de Deus para fazer a missão que está no coração de Deus. Para isso nós somos enviados. Para isso nós somos chamados. E desde agora que nós temos essa revelação, como nós ficamos à luz dessa revelação? É o que diz nosso subtópico 3. A igreja à luz dessa revelação. À luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada: a anunciar o evangelho a toda criatura. Essa tarefa começou em Deus, que enviou o seu Filho com a mesma missão, que passou a igreja do Novo Testamento e atualmente perdura como missão primeira da igreja na atualidade. Agora, à luz dessa revelação, nós vemos que primeiro, a missão primária da igreja é anunciar o evangelho. É isso. Obviamente, como igreja de Deus, a igreja tem a missão social, tem a missão moral, mas a missão primária da igreja é espiritual. É a de anunciar o reino de Deus. O resto é consequência. Por quê? Se nós somos de Deus, obviamente nós vamos fazer a missão secundária, a missão terciária, mas a missão primária da igreja é ide, anunciar o evangelho a toda criatura. Essa é a missão primária. E, obviamente, nós temos que cumprir o nosso papel que ainda não foi terminado. Porque a igreja, depois que Cristo subiu aos céus, os apóstolos foram fazer o quê? Exatamente, foram fazer missão. Foram anunciar o ídolo de Jesus. Por onde eles passavam. E isso não terminou. Eles fizeram discípulos que continuaram pegando o evangelho, que fizeram outros discípulos, que chegou até nós. Se nós ouvimos do evangelho de Cristo, se nós ouvimos das boas novas, é porque alguém nos anunciou. E se alguém nos anunciou, é porque eles também ouviram de outro alguém. E é isso que nós fazemos. Nós anunciamos agora para outros que ainda não ouviram. Mas como eu posso anunciar o evangelho? Eu acredito que todos que estão do meu lado já ouviram falar de Cristo. Sim, talvez. Nós estamos em um país que talvez todos já ouviram falar de Cristo. Mas será que eles já conheceram a Cristo? Será que já foi anunciado a eles exatamente como nós devemos anunciar? Essa é a nossa tarefa. Existem dois tipos de conhecimento. Aquele conhecimento de ouvir falar e aquele conhecimento de experiência. Nós temos a experiência de o que é estar com Cristo. Agora, nós temos que passar para aqueles que têm a experiência só de ouvir falar
de o que é estar com Cristo, para que eles também possam ter essa experiência pessoal. No tópico 2, nós vemos aqui as missões dos evangelhos em Atos dos Apóstolos. Nós vemos como essa missão, como esse projeto missionário de Deus é mostrado nos evangelhos e também dentro dos Atos dos Apóstolos, com alguns dos apóstolos primários da igreja. Nos evangelhos, subtópico 1, de acordo com os evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas. Essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. Não por acaso, cada um dos evangelhos é concluído com o mandato da grande comissão. Eis a natureza missionária deles. No primeiro subtópico, nós vemos a ação missionária, nós vemos essa missão ou as missões dentro dos evangelhos. Nós podemos dividir isso em duas formas. Primeiramente, nós vemos a obra primária de Jesus. Jesus fazendo missão. Jesus anunciando as boas novas para todos aqueles que estavam ouvindo. Veja bem, Jesus, ele foi enviado para os seus, para trazer essa missão, para trazer a salvação para os judeus. Mas os judeus não aceitaram. E isso, obviamente, tem uma razão. Porque Jesus tinha que ser enviado para todos. Jesus tinha que ser mostrado para todos aqueles que o aceitassem. A pregação de Jesus não ficou somente para os judeus. Jesus alcançou a samaritana. Jesus alcançou a mulher etíope. Jesus, ele alcançava todos aqueles que viessem buscá-lo, mostrando essa ação missionária de Jesus. Dentro dos evangelhos nós vemos Jesus fazendo missão para todos. E a segunda visão que nós temos nos evangelhos é que agora a inspiração do Espírito Santo, ao pegar esses evangelistas, ao usar esses evangelistas, para que eles escrevessem, para que esse evangelho pudesse chegar a todas as nações, pudesse chegar a todos os povos do mundo. Não por acaso que hoje nós temos esses evangelhos na Bíblia, em nosso idioma, em nossa língua. Por quê? Porque era uma missão. Dentro do evangelho, esses evangelistas inspirados pelo Espírito Santo, escrevendo essas palavras, para que pudessem chegar até os confins da terra, para que pudessem chegar até nós hoje. E quanto às missões no Atos dos Apóstolos, nós vemos agora os apóstolos continuando a missão de Cristo. E o segundo subtópico diz, nos Atos dos Apóstolos, missionários Filipe e Pedro. Na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos em todos os tempos. Nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a estrada de Gaza, antiga região dos filisteus, onde encontrou um eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes. Depois de ter-lhe anunciado o evangelho, batizou nas águas. Outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvos do amor divino, deixando claro que a sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade. Agora nós temos dois discípulos de Jesus, discípulos que andaram com Jesus, caminharam com Jesus, e eles agora estavam exatamente obedecendo aquilo que o seu mestre tinha deixado para eles fazerem, anunciar o evangelho de Cristo. Filipe, um dos discípulos de Jesus, agora ele se encontra na estrada de Gaza. E agora ele ali caminhando na estrada de Gaza, ele vê um eunuco da rainha da Etiópia. E agora esse eunuco estava lendo o Antigo Testamento, o profeta Isaías. E agora essa passagem que ele lia falava sobre o Messias, mas ele não entendia. Filipe, movido pelo Espírito Santo, sobre a inspiração do Espírito Santo, ele chega até o eunuco. E ele vai fazer o quê? Fazer missão. Agora ele chega até o eunuco e diz, você entende o que você lê? E o eunuco, como eu posso entender se ninguém me explica? Agora, Filipe tinha o quê? Ele tinha o Espírito Santo dentro de si. E não somente isso. Filipe tinha a experiência de ter andado com Cristo. E isso é uma das coisas que nós vamos ver nas lições seguintes. O que nós temos que ter para evangelizar
o Espírito Santo dentro de nós e a experiência de andar com Cristo. E Filipe tinha. Agora Filipe chega para o eunuco e diz: olha, isso de quem o profeta fala não é sobre si. Ele fala sobre alguém, um Messias, um enviado, que deveria vir para salvar a humanidade. E esse Messias, esse ungido veio. Esse ungido morreu por todos, porque assim era necessário que acontecesse. O eunuco fica maravilhado. E ele agora, ouvindo essa pregação, ouvindo essa novidade, ouvindo essa boa nova, ele disse: o que é preciso para que eu seja salvo? Você tem que ter um sinal de aceitação. Esse sinal é o batismo. Aqui tem água. E Filipe: ok, eu te batizo agora, então, para que você receba o sinal de aceitação. A missão de Deus sendo propagada nos Atos dos Apóstolos através de Filipe. E Pedro agora? Pedro, um judeu legalista, que não entrava na casa de um não-judeu, de um pagão, agora ele é enviado por Deus para a casa de um pagão, para fazer o quê? Missão. Propagar o evangelho de Cristo, mostrando que Cristo não estava preocupado com o legalismo. Mostrando que Cristo não estava preocupado somente com os judeus. Mostrando que Cristo estava preocupado com a salvação de todos aqueles que o aceitassem. Pedro é enviado para a casa de Cornélio. Prega para toda a casa de Cornélio. Todos aceitam a Jesus, são batizados nas águas e recebem o Espírito Santo em suas vidas. E um sinal de que eles tinham o Espírito Santo em suas vidas é que todos começam a falar em línguas estranhas. Deus se revelando a toda a humanidade e mostrado agora no livro dos Atos dos Apóstolos, através desses apóstolos, Filipe e Pedro. Mas parou só por aí? Parou somente com os apóstolos que viram a Jesus? Que andaram com Jesus? Não. É o que nós vemos aqui no subtópico 3, no Atos dos Apóstolos Missionários Paulo e Barnabé. O apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo gentio. Em Atos, vemos que através de seu ministério, a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidos naquela época. Nesse contexto, temos também Barnabé, que após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear os que se converteram por meio da pregação dos dispersos em Jerusalém pela perseguição, foi enviado pela igreja em Antioquia, juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo para o campo missionário. Assim podemos afirmar que em Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentil. Vemos ainda em Atos a igreja enviando missionários. Os apóstolos estavam ali em Jerusalém, pregando para os judeus, mostrando Jesus para os judeus, mostrando a salvação que eles podiam ter em Jesus Cristo. Mas eles agora começam a enviar. Primeiro enviam Barnabé, envia até a Antioquia para pastorear aqueles que se converteram pela pregação do Evangelho. E em Antioquia ali agora começa a nascer uma igreja missionária de natureza gentílica. Ou seja, ali agora em Antioquia, Barnabé e Paulo, eles agora são enviados para pregar para outras nações, para pregar para outros povos. E em Paulo, nós vemos nascer o maior missionário que nós vemos no Novo Testamento. Nós vemos agora Paulo passando pela Ásia, passando pela Europa, pregando para todos que ele pudesse pregar. Ele não importava. O que ele fazia era usar da sabedoria dada por Deus, entrar na cultura do povo que ele estava pregando e mostrar um Deus vivo. Ele disse: fiz-me de louco para os loucos, fiz-me de sábio para os sábios. É isso que ele fazia. Mostrando que Deus não se importa com a cultura. Deus não se importa. O que ele importa é a salvação de todos os povos. No tópico 3, nós vemos a missão cumprida nas cartas no Apocalipse. Agora, no subtópico 1, nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como missionário.
Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. Por exemplo, a carta aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. A carta aos Efésios traz a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação entre os judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. As cartas a Timóteo e a Tito lidam especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas plantadas, como dirigir os assuntos de uma igreja local. Agora nós vemos essa missão do coração de Deus sendo cumprida nas cartas, tanto de Paulo como nas cartas gerais e no Apocalipse. O primeiro subtópico aqui mostra agora o apóstolo Paulo, o grande missionário, escrevendo algumas epístolas. A primeira, quando nós vemos, por exemplo, aos Romanos, uma carta que mostra a salvação pela graça, ele mostra a justificação, a universalidade do pecado, como é o processo da salvação. Isso foi tão importante que agora Lutero, lendo o livro aos Romanos, ele vê que era necessário uma reforma na igreja. E é essa reforma que chegou até nós. Por quê? Porque Paulo, agora movido pelo Espírito Santo, ele escreve essa carta, mostrando qual é o processo da salvação. Como que a salvação se dá? Primeiro, ela é pela graça. Agora nós temos a justificação, nós temos a regeneração. Tudo isso mostrando na carta aos Romanos. Na carta aos Efésios, ele mostra agora a unidade da igreja. Já não há divisão. Não há essa separação entre o judeu e o grego. Entre o gentio e o grego. Porque em Cristo nós somos um só. Nós somos uma só unidade. Porque Deus está interessado na salvação de todos aqueles que nele crêem. Agora, Paulo, mostrando na carta aos Efésios essa unidade em Cristo. Em Timóteo e Tito, que eram discípulos de Paulo, ele mostra agora a formação de líderes. Quais as qualificações que esses líderes vocacionados devem possuir. Ensinando como dirigir os assuntos de uma igreja local. Uma missão completa. Aqui, Paulo escrevendo para todos, sobre todos os assuntos relacionados à salvação em Cristo. A missão completa de Deus, sendo mostrado aqui nas cartas paulinas. E nas cartas gerais, como nós vemos essa missão cumprida? Subtópico 2. As epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões. Como, por exemplo, a carta aos Hebreus demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor, a qual, uma vez aceita, a missão de Deus nos levará para o centro da vontade de Deus, para realizar a sua vontade como lhe agrada. A carta de Tiago contém a sabedoria prática para viver o Evangelho de Cristo. E, finalmente, as cartas de Pedro asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor Jesus. Agora, nas cartas gerais, nós vemos essa missão continuando. Como nós lemos o livro de Hebreus, nós vemos ali mostrando a nova aliança como melhor do que a velha. Por quê? Se a velha é chamada velha, logo mais ela é ultrapassada. Então uma nova foi colocada no seu lugar. E essa nova aliança é que é mostrada no livro de Hebreus. E ele mostra que se nós aceitamos essa nova aliança, que é o quê? Jesus Cristo agora, como sacerdote completo e perpétuo. Se nós aceitarmos essa nova aliança, nos levará ao centro da vontade de Deus. Ou seja, nós conseguiremos fazer aquilo que Deus quer, porque nós estamos sendo colocados na vontade de Deus. É agora nós entregando a nossa vida diretamente para Deus. Deus, eu estou no centro da sua vontade e eu vou realizar a sua vontade como o Senhor quer que eu realizo. E Tiago, ele vem mostrando que, para nós realizar a vontade de Deus, nós temos que ter sabedoria. Por quê? É necessário que nós vivamos o Evangelho. Não somente pregamos o Evangelho. E para viver esse Evangelho, que é seguir a vontade completa de Deus, nós temos que ter sabedoria. E se nós não tivermos sabedoria, Deus nos dá essa sabedoria. E assim, com essa sabedoria, nós vamos poder viver
o Evangelho de Cristo. É isso que vem mostrando na carta de Tiago. E nós vemos finalmente na carta de Pedro, onde ele assegura que nós somos o quê? O sacerdócio real. Essa é a posição do povo de Deus. Qual que é o nosso lugar? O nosso lugar é ser o sacerdócio real de Cristo. A nossa posição ante a carta de Pedro é que nós somos o povo de Deus. Nós somos a nação escolhida. Nós somos o povo escolhido. Agora, a nação escolhida não é somente Israel. São todos aqueles que se colocam no centro da vontade de Deus. E ele finaliza com a esperança final do crente, que é a vinda do Senhor Jesus. Aonde agora a missão de Cristo está cumprida. A missão de Deus está finalizada com a volta redentora de Cristo. E é exatamente isso que é mostrado no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, devem ser vistas como igrejas missionárias. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Agora, nós vemos a missão de Deus sendo cumprida no Apocalipse. O propósito de Deus, desde a queda da raça humana, foi trazer a humanidade de volta para ele. Assim como ele tinha Adão andando no jardim do Éden, falando com ele diariamente, esse sempre foi o plano de Deus. Trazendo novamente o homem para que ele pudesse conversar com o homem diariamente. E em Apocalipse, nós vemos essa missão sendo cumprida. Nós vemos qual é o destino da raça humana. Todos aqueles que aceitaram a pregação do Evangelho, agora têm novamente esse acesso direto com Deus. Aonde, ao finalizar agora, podem ver Deus face a face. Todos os dias. E aqueles que não aceitam, agora têm a condenação eterna. A salvação de todos os homens, a salvação de toda a raça humana, sempre foi o plano de Deus. Deus se interessa por isso. Mas é por isso que todos serão salvos? Como alguns até afirmam, que o amor de Deus é tanto que ele vai salvar a todos, independente se aceitam ele ou não? Não é assim. Só poderão ser salvos, só serão salvos aqueles que aceitaram a Deus. No livro de Apocalipse, nós vemos o destino final da raça humana, onde nós vemos 2 povos. Aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que aceitaram a Deus, aqueles que aceitaram a salvação e aqueles que rejeitaram. É simples. É por isso que nós temos que anunciar o Evangelho. Todos têm o direito de ouvir o Evangelho. Mas aqueles que não aceitaram estarão condenados. E isso é o que a Bíblia diz. Não é o Joel dizendo, não é o pastor dizendo, não é o professor dizendo. É o que a Bíblia diz. É o que o próprio Jesus disse. E a nossa conclusão diz assim: o Novo Testamento mostra claramente a forma pelo qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou seu Filho único, que, com preço de sangue, pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo os seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação, decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nascem no coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Não tem como ser diferente. Missão está no coração de Deus. A missão de Deus para todos os povos, línguas, nações, culturas serem salvas em Cristo Jesus. E se missão está no coração de Deus, quem ama a obra missionária não pode ser diferente. A obra de Deus tem que ser feita por amor, porque é assim que Deus fez. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, se nós queremos pregar o Evangelho, se nós estamos pregando o Evangelho porque nós somos cristãos, tem que ser por amor.
amor da salvação de todas as pessoas, independente de credo, independente de religião, independente de denominação ou cultura. A salvação de Deus é para todos aqueles que crê no Filho único que Ele enviou para fazer a missão que estava em seu coração. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar fazendo a missão de Deus todos os dias, levando a todos aqueles que nós podemos levar. Em nome de Jesus. Amém.